Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, notícias do Vasco, nessa noite de quinta-feira, hoje dia 6 de julho, vamos falar do nosso Vascão. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, o momento é esse, chega mais, vem para perto, vem formar conosco a nossa comunidade aqui no Bolorento Futebol Clube. É só você clicar no botão de se inscrever, não paga absolutamente nada e vai dar uma moral danada aqui pro Dadá. Beleza? Galera, a parada é a seguinte, vamos começar falando de uma coisa que... uma boa notícia, né? Porque o clube turco conseguiu finalmente mandar enviar a documentação do Serginho e ele vai poder ser relacionado para o jogo contra o Cruzeiro. Então, é o segundo reforço já no BID, ele já foi registrado no BID, já aparece o nome do Serginho no BID, junto com o Michael, que já estava também registrado, e agora os dois já podem jogar contra o Cruzeiro. Era uma preocupação do Vasco, porque o time turco estava enrolando, não estava mandando a documentação por uma certa birra com o jogador, acho que ficou meio chateado com a saída do Serginho. O Vasco moveu o mundo, conseguiu junto à Federação Turca que a federação pressionasse o antigo time do Serginho, que foi e liberou essa documentação, que chegou a tempo e ele foi devidamente registrado. E hoje era a data limite. Se ele não fosse registrado hoje, não teria condições de jogar contra o Cruzeiro, mas acabou dando tudo certo. Então é mais uma opção que o técnico William Batista tem para o jogo contra o Cruzeiro. Vamos ver se ele vai estrear de fato, se ele vai ser aproveitado, mas pelo menos já está lá dentro do BID, já está registrado, já está em condições. Outra notícia interessante, já saiu desde ontem, hoje ele botou mais uma fotinha, está em forma o nosso Medel, então ele aparece aí, ó, fazendo a sua malhação. Ele chega no sábado, previsão dele chegar no sábado às 6 horas da manhã, o nosso reforço, talvez o dos três, o mais esperado aí pela torcida. É o jogador que, apesar dos seus 35 anos, tem muito ainda a dar para o Vasco. Eu acho que ele vai fazer uma boa... Se jogar como zagueiro, acredito que não jogue como zagueiro, deve jogar como volante, mas se vier jogar como zagueiro, apesar da sua pouca estatura, ele tem uma boa impulsão, vinha jogando assim no Chile, mas mesmo assim eu acho que ele foi contratado para ser volante, ele consegue fazer as duas funções, isso é legal, e vai ser um cara que eu acho que a torcida vai dar toda a moral, vai dar toda a força, porque é um cara que realmente ainda tem muita lenha para queimar e tem muito a ajudar o nosso time. Então o Medel está em forma, está malhando, e detalhe, com o adiamento do jogo do América, a gente vai ter 2 semanas, tanto para o Medel quanto para o nosso novo treinador, que ainda a novela se arrasta. E a outra notícia de hoje é exatamente essa, a novela do treinador ainda se arrasta, a gente está aí na dúvida quanto ao Pesolano ou o Rogério Ceni, mas eu acredito que nesse final de semana vai encerrar e aí o treinador vai ter 15 longos dias para colocar em prática o seu sistema de jogo, para conhecer os jogadores, para treinar e quem sabe aí sim a gente começar a nossa arrancada. É importante que a gente consiga fazer um bom jogo contra o Cruzeiro, é muito importante esses 3 pontos, mas esses 15 dias parece uma coisa divina, esse adiamento veio muito a calhar, porque são 15, é uma mini pré-temporada, no meio da temporada, no momento que a gente precisa demais que haja esse treinamento, que haja esse entrosamento, que haja essa preparação. Então, acredito que no final de semana a gente deva ter o nosso novo treinador. Não se surpreenda se ele já estiver na tribuna ou nos camarotes de São Januário no jogo contra o Cruzeiro no sábado, então é muito provável que ele já esteja no clube nesse final de semana. Então isso não sabemos quem ainda, né? Porque é um mistério, é uma caixinha de surpresa sem trocadilhos com o treinador do Red Bull, mas é uma caixinha de surpresa o que vai acontecer, o que se passa dentro da sala da presidência do Vasco da Gama, para ver, a diretoria não se pronuncia, a gente não tem a menor ideia, dizem que o Paulo Brax está fechado para que não vaze, exatamente para não vazar a informação, então vamos aguardar, agora falta pouco, eu acho que desse final de semana não passa, e aí vai ser entre Rogério ou o Pesolano, não tenho a menor dúvida. Bom, hoje nós tivemos aí a apresentação do Michael. O Michael foi apresentado, o nosso segundo reforço aí nessa abertura de janela, o nosso God of
zaga chegando, e o Paulo Brax diz que o zagueiro ele veio pelo mental e pelo espírito de liderança. O Paulo Brax ele não deu entrevista, ele fez só um pronunciamento, fez a apresentação do Serginho e durante a apresentação ele disse que a contratação, ele já tentou contratar o Michael, falei Serginho, mas é Michael, ele tentou contratar o Michael em outras ocasiões, não teve a possibilidade, e que dessa vez ele conseguiu trazer o Michael. O Michael fez uma entrevista seríssima, chegou, não fez gracinha, não teve risinho, e inclusive a gente vai colocar um trecho aí para você dessa entrevista. Eu separei aqui 2 trechos simples, 2 respostas que eu achei interessantes do Michael nessa entrevista, a gente vai colocar, porque eu acho que é fundamental a gente entender o seguinte: é um cara experiente, é um cara que por onde passou teve muita liderança, é um cara que teve sim dificuldade de jogar no Santos, agora nas últimas partidas que ele fez pelo Santos, nos últimos meses que ele passou no Santos, mas ele mesmo meio que explicou em uma resposta dele, porque ele estava vindo da Europa, teve dificuldade de se readaptar à questão dos jogos de quarta a domingo, e dessa vez, aí teve várias contusões sérias e contusões musculares que acabaram atrapalhando o andamento. Mas aquilo, a exemplo do Medel com 35 que ainda está voando, quem sabe o Michael não nos surpreenda, até porque respirando novos ares, o cara chegou, vai que ele faz 2, 3 boas partidas, já cai no gosto da galera. Gente, eu sei que é triste falar isso, mas a gente tem que se agarrar ao que tem. Então não adianta eu vir aqui também ficar iludindo vocês, achando que o Vasco vai contratar um novo Maradona, um novo Messi, um novo Cristiano Ronaldo, porque não vai. Não vai. O Vasco não tem dinheiro, a diretoria no momento não tem a menor condições de trazer ninguém com potencial, porque a gente sabe a dificuldade que é trazer jogadores para jogar no Vasco nesse atual momento do clube, né? Quem é que quer vir jogar aqui com o time na zona de rebaixamento, sem treinador, sem perspectiva, sem uma competição sul-americana para poder desenvolver? Então não é fácil, galera, não é fácil trazer jogador. E, obviamente, vocês sabem, tá aí todo mundo divulgando, que essa questão do dinheiro, essa questão da 777, essa obscuridade da 777 em relação à grana, então fica cada vez mais difícil. Mas é o que temos para hoje, então a gente tem que se agarrar a isso, a gente tem que dar moral, a gente tem que dar força, e eu gostei muito da entrevista dele, achei que foi muito sério. Se você não assistiu, vai assistir agora um trechinho, que ele vai responder a 2 perguntas que eu separei. A entrevista teve um total de duração de 10 minutos, eu separei um trecho curto só para a gente ouvir um pouquinho o Michael. E a primeira pergunta que ele vai responder aqui para a gente é: qual é a importância da experiência no vestiário? Diz para nós aí, Michael. Foi até bom você falar sobre idade, porque a idade é apenas número, né? Se a gente falar de idade, principalmente na minha posição, se a gente olhar no passado, o Vasco é um time a qual buscou muitos jogadores acima dos 30 anos na minha posição. Eu tenho grandes referências: Ricardo Rocha, um grande zagueiro, a qual ainda foi para uma Copa do Mundo como titular. A gente tem uma referência do Mauro Galvão também, que foi o capitão da América, né? Foi para muitos o melhor zagueiro do Vasco. São 2 grandes inspirações para mim. Então, assim, a idade são números, a experiência e tudo, não importa a idade, eu acho que depende da personalidade do jogador. É claro que a minha idade, a minha experiência, eu vou procurar levar aquilo a qual eu aprendi no decorrer dos anos, para que a gente consiga chegar num objetivo a qual todos estejam traçados e estejam alinhados, porque não adianta, eu costumo falar, ou a gente é um grupo ou a gente é um conjunto de pessoas, a gente tem que ser um grupo unido. E é isso que eu procuro. Então, assim, a idade, como eu falei, é apenas número. Eu estou preparado, estou fisicamente muito bem. Eu vinha há muito tempo, a minha base toda foi praticamente, eu joguei 13 anos na Europa. Os meus últimos 5, 6 anos foram fora do Brasil. E quando você vem para o Brasil, a carga de jogos muito grande, onde você não tem tempo de recuperação, onde você não tem tempo, muitas vezes até nem você não consegue ficar nem em casa, você não consegue passar o tempo com a família, acabou me prejudicando muito. Mas você pode ver que esse ano já não teve tantos problemas de lesões. Eu acho que a adaptação minha já foi feita. Tive uma adaptação, ok, no começo, quando eu tive lá, um pouco difícil, normal, mas esse ano já não tive grandes problemas com lesões, e eu acredito que também não vou ter aqui no Vasco. Tem grandes profissionais capacitados que podem me acrescentar muito fisicamente, e eu acredito que eu posso acrescentar também ao grupo, tanto em nível de experiência quanto em nível de jogador. Eu acredito que a gente pode, se casar bem, a gente pode ter uma grande parceria aí pela frente.
Achei muito interessante o trecho que ele fala que a idade é meramente um número e cita o Ricardo Rocha e o Mauro Galvão, que foram grandes ídolos do Vasco e realmente chegaram no Vasco já com uma idade avançada. Então eu achei isso interessante por parte dele. Realmente, se ele mostrar em campo que a idade não tem a menor importância, é ele que vai nos dizer. É a determinação, a vontade, a garra, a luta que ele vai ter em campo que realmente vai transformar, que vai dizer realmente se esses 34 anos dele não pesam na hora dele proteger a nossa zaga. Nesse outro trecho vocês vão ver a resposta dele quando foi perguntado sobre se esse é o seu principal desafio na carreira, Michael. Saber da história do Vasco é muito fácil. A qualquer Google, qualquer tudo, se você consegue saber da história do Vasco. Eu quero sentir o que é Vasco. Eu quero estar lá dentro para sentir aquela camisa como se fosse uma só pele. Porque saber o que é Vasco é muito fácil. Eu quero sentir, eu quero trazer essa energia para dentro do grupo, para mostrar para eles o que é ser Vasco. Trazer a torcida para mim, principalmente também, como para o grupo, porque a torcida é o nosso 12º jogador, a qual é muito importante no decorrer da competição. Então, assim, é claro que algumas questões foram colocadas, eu não estava jogando frequentemente, mas eu sei da minha capacidade, eu sei do nível mental que eu tenho, eu sei o jogador que eu sei. Em nenhum momento, nenhum clube, nenhum dirigente, nenhum treinador deixou e me fez perder a confiança a qual eu sempre tive no longo da minha carreira. Eu saí de casa aos 14, 15 anos e desde lá eu sempre fui, será que vai? Será que consegue? E eu venci. Então, se eu olhar minha carreira para trás, eu consigo ver que eu venci no futebol. Mas eu não quero focar no passado. Agora eu estou no presente, quero focar no Vasco, quero fazer a minha história, quero criar o meu nome aqui, a minha identidade dentro do clube, para que juntos, claro, sempre um grupo, a gente consiga lidar e consiga todos os objetivos desse ano ainda. Bom, galera, encerramos esse vídeo então desejando toda a sorte do mundo ao Michael, ao Serginho, ao Medel que está chegando, que eles consigam realmente, junto com os novos reforços, que se Deus quiser vão chegar no nosso Vascão, nos dar aí um final de ano de muita alegria, de muita tranquilidade, que a gente consiga sair desse atoleiro que a gente se meteu. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo, eu acho que o time vai engrenar com um novo treinador, tem esses 15 dias para treinamento, então é ter fé, esperança e confiança, que são coisas que nunca faltaram ao vascaíno. Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência, e se você ainda não é inscrito, dá essa moral pro velhinho, vai lá, se inscreve, vamos formar uma comunidade cada vez mais forte de vascaínos. Valeu, obrigado e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.